Tema de hoje: bênção ou maldição. Você escolhe. Estudamos aqui na semana passada sobre a importância que devemos dar àquilo que nós falamos. Falei sobre a dimensão espiritual. E vamos continuar falando mais algumas ministrações sobre isso. A dimensão espiritual, ela é mais real do que essa que nós vivemos. E, como vimos aqui semana passada, eu quero relembrar aqui algumas coisas que nós vimos, para a gente entrar na mensagem de hoje. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala e faz. E um dos textos que nós citamos aqui está no livro de Gálatas, no capítulo 6, acompanhe aqui no telão, versículos 7 e 8, dizendo o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Versículo 8, Paulo ainda dá uma dica dizendo o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Também falei aqui sobre a bênção que Deus determinou, a aliança que Deus fez com Abraão, e isso está, claro, vou citar o texto, eu só citei semana passada, não mostrei, hoje eu quero mostrar, Gênesis capítulo 12, versículo 1, acompanhe aqui. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3, aqui a importância do que eu disse: abençoarei os que o abençoarem, disse Deus, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ele fala assim: poxa, mas essa bênção foi para Abraão. Sim, e eu disse aqui que aqueles que estão em Cristo também são descendentes de Abraão. Isso está na Bíblia. Acompanhe aqui Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, nasceram de novo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, amém? Tem alguém de Cristo aqui? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, o que Paulo diz com isso? Meu irmão, eu falei aqui semana passada, você não precisa amaldiçoar ninguém. Se as pessoas amaldiçoam você, se elas falam mal de você, não se preocupe. Deixa que, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, se você está agindo corretamente, Deus vai resolver essa questão na tua vida, fique sossegado. Se você abençoar, se alguém te abençoar, Deus também vai abençoar. Essa promessa é para Abraão e para os seus descendentes, inclusive eu e você. Ou seja, Deus falou: seja uma bênção onde você estiver. Leve a bênção do Senhor. Aonde você pisa, aquele lugar é um lugar de bênção, porque você está ali. Por pior que seja o lugar, você está ali, você pisou, é um lugar de bênção. O problema é que as pessoas não creem nisso. E por não crerem, ficam, como eu disse semana passada, falando mal, criticando, enfim. E até um adendo aqui nessa questão, uma pergunta que eu faço para os irmãos aqui, para quem está assistindo. Vamos achar agora, vamos ser todos achólogos, né? Formados em achologia. Você acha que fofocar é bênção ou maldição? Maldição. Puxa, que bom. Vamos achar de novo. Vocês acham que falar palavrão é bênção ou maldição? Maldição. Mais uma pergunta aqui. Você acha que mentir é bênção ou maldição? Maldição. Quer dizer, a maioria das pessoas sabe disso.
mas ainda assim continuo mentindo, falando palavrão e fazendo fofoca. Aliás, se tem uma coisa que existe no meio das igrejas evangélicas é fofoca, né? Aqui não, aqui, enfim, eu já falei aqui e repito, todas as manhãs você e eu temos nas nossas mãos 2 pacotinhos de sementes, um de bênção, outro de maldição. Você escolhe qual semente você vai lançar através da sua boca de manhã cedo, durante o dia. Você escolhe. Você escolhe abençoar ou você escolhe amaldiçoar. Você escolhe. É uma escolha sua. Deus te capacitou com palavra, com pensamento, com sabedoria para aqueles que pedem, para você pensar antes de falar. Pedro foi tratado por Jesus nesta área. Pedro falava sem pensar, e depois que ele falava, ele se arrependia. Tem muita gente assim, que fala sem pensar, que lança palavras de maldição, sua família, seu trabalho, comida, roupa, carro, fala mal de tudo, amaldiçoa tudo. E depois vai na igreja, levanta as mãos e fala: Senhor, estou aqui para te adorar, me abençoa. Aí Deus olha para ele, entenda agora eu aqui, querendo me colocar aqui, entender o pensamento de Deus. Eu nunca vou conseguir entender porque Deus é Deus. Mas imagine Deus olhando assim, falando assim: filho, eu quero te abençoar, mas você tem uma tremenda de uma boca suja. Em vez de você falar coisa boa, você só vive falando palavrão, xingando. Filho, eu quero te abençoar, mas você só reclama. Você precisa parar de reclamar. E olha, meus irmãos, que nós estamos vivendo num tempo chamado tempo de graça, que Deus tem tido misericórdia. Porque antes de Cristo, meus irmãos, aconteciam coisas, das pessoas até contaminadas com os seus erros e pecados, tentavam entrar lá, os sacerdotes, para fazer o sacrifício. Se ele não se purificasse, o cara morria lá dentro. Está cheio de exemplos bíblicos assim. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam com o que elas falam, elas só vão se preocupar depois. E é aquele pensamento que já foi dito, escrito em vários livros, de alguém que vai em cima de um monte, pega um travesseiro de penas e rasga esse travesseiro, vai pena para tudo quanto é lado, e depois tenta pegar uma por uma. Vai ser difícil. Da mesma forma são palavras. Quando você lança palavras, é difícil depois você conseguir recolher essas palavras e tirar a maldição que você lançou sobre a sua própria vida, sobre a sua família. A gente tem que tomar muito cuidado. E a gente estudou semana passada o que o apóstolo Paulo deu de dica para a gente. Em Efésios capítulo 6, Paulo ensinou sobre a dimensão espiritual. Existe uma dimensão espiritual. Vimos na Bíblia que ele, por certo, passou por lá para ver. Essa dimensão espiritual é tão forte, tão real, que o próprio livro de Daniel diz o texto, esse é um dos textos mais clássicos que mostram a dimensão espiritual. Daniel se propôs a orar e pedir a Deus uma resposta, um entendimento acerca das situações que estavam vivendo o povo, ele lá naquela época. E ele se propôs a orar. Ele não fez assim, eu já disse, já expliquei isso aqui. Daniel não orou, não se ajoelhou e disse assim: Senhor, eu vou jejuar durante 21 dias para o Senhor me dar a resposta. Não. Ele se propôs a orar e jejuar. Aí no 21º dia, o anjo aparece e fala: Daniel, e eu fico até imaginando a cena. O anjo chega assim: Daniel, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já respondeu. Mas eu enfrentei uma luta com o príncipe da Pérsia. Foi uma luta que eu precisei até de ajuda lá do alto para conseguir passar e trazer essa resposta. Mas cheguei aqui, está aqui a resposta para você. Deus te ama, Deus ouviu a tua oração, e a explicação para aquilo que você quer saber é isso. Ou seja, a dimensão espiritual existe. Existe uma guerra na dimensão espiritual, anjos e demônios, os anjos os defendendo,
os demônios querendo destruir as nossas vidas, e a gente tem que, como cristão, tomar cuidado com o que nós falamos, vivemos, fazemos diariamente. A verdade, Paulo falou sobre isso, sobre verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra de Deus. Coisas, atitudes, pensamentos que nós temos que ter nas nossas vidas. Falar a verdade sempre, viver uma vida justa diante de Deus, viver uma vida de paz, viver uma vida de fé, ter plena convicção da salvação que nós temos em nossas vidas, porque Cristo já nos deu. Se você recebeu Jesus como Salvador, se você já foi batizado ou batizada, meu irmão, minha irmã, se você permanecer firme, o teu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida, e se a gente partir dessa para outra, ou se Jesus voltar a qualquer momento, seremos salvos, resgatados para a glória de Deus, nosso Pai. E por que tudo isso? Ora, simples, porque nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. O mundo não entende isso e nunca vai entender, a não ser que Deus tenha misericórdia e os revele e salve. Que para o mundo é mundo. O mundo as pessoas vivem mentindo, roubando, enganando, se prostituindo, enfim, mundo é mundo. Agora, para aqueles que estão em Cristo, nós vimos esse texto semana passada. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí você para perguntar, hoje, século 21, por que então que tem muita gente dentro da igreja que não vai para frente, que não prospera, que não cresce espiritualmente, que não vive uma vida saudável, vive doente, vive aflito, vive depressivo, vive amargurado, vive ansioso? Mas por que está cheio de gente na igreja hoje assim? Não era para ser assim. Se nós entendêssemos o chamado de Cristo para as nossas vidas. O problema é que as pessoas não entendem, elas acham que ser crente é receber Jesus, ser batizado e depois ir para a igreja. Mas continua nas mesmas práticas, continua fazendo as mesmas coisas, continua falando as mesmas coisas. Meu irmão, tenha plena consciência hoje em nome de Jesus. Deus nos deu salvação em Cristo Jesus para a gente viver uma nova vida, diferente, que vai continuar nos céus. Essa vida cristã aqui continua nos céus. Por isso que a gente tem que buscar viver uma vida saudável, tomar cuidado com o que a gente fala, parar de reclamar, parar de fofocar, parar de mentir. A gente tem que parar com isso. A gente não, aqueles que praticam isso. Porque senão você vai viver o que nós vimos semana passada. Existe uma causa. Qual é a causa? Você continua falando mal, você continua fofocando, você continua mentindo. Qual é o efeito? Tua vida nunca vai para frente. Por mais que você vá para a igreja, faça campanha. O que as pessoas fazem? Eu vou para outra igreja. Eu vou lá porque tem uma campanha lá, uma campanha para abençoar a vida financeira. Então eu vou lá. Meu irmão, não tem campanha para abençoar a vida financeira, tem Bíblia. E a Bíblia ensina o seguinte: Deus fala, trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento, manutenção, e depois você faça a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida. E ele ainda fala assim, Deus falando, eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto do teu trabalho. Deus falando, Bíblia. Não, mas eu não tenho fé para dar dízimo, eu vou para outra igreja fazer uma campanha. Meu irmão, você pode ir para onde você quiser. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Bíblia, palavra de Deus, pratique, ponto. Vai chegar um momento que isso vai se tornar uma prática na tua vida, e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Porque próprio Salomão, em Provérbios, escreveu, a bênção do Senhor Deus enriquece e não acrescenta dor alguma. Mas por que ele escreveu isso? Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma, é simples. As suas palavras, meu irmão, as minhas palavras têm poder. E a gente tem que tomar muito cuidado, como hoje, cristãos, o que nós falamos. Muito cuidado. E eu disse aqui, repito,
Isso porque nós estamos na época da graça, mas não é porque a gente está na época da graça que Deus não vai ouvir e deixar algumas coisas acontecer para a gente aprender. Tem um texto, vou ler aqui, acompanhe no telão, Números capítulo 21, versículo 1. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia em Neguebe, ou no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Olha que interessante, o povo tinha saído do Egito, tinham passado pelo mar, estavam caminhando para a terra prometida. Versículo 2: então Israel, o povo, fez um voto, ou este voto ao Senhor. O que eles votaram ao Senhor? Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. 3, aí o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar for chamado Ormá. Versículo 4 agora. Acabou de acontecer, acabou de falar com Deus. Deus dá a vitória para a gente. Deus deu. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E aí ele falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, olha que coisa, a versão NVI: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Você já pensou, irmão, você comer algo que Deus está te dando de graça todo dia, e você olhar para aquilo e falar assim, essa comida é detestável? Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. 7, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés, né, orou pelo povo. Versículo 8, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. 9, e o último desse que quero ler, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aí vem aquela história de João capítulo 3, que diz que Jesus precisava ser levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Meu Deus! Aquela questão da ceia que a gente fala que é importante e tal, e que muita gente não valoriza. Bom, quando a gente fala de bênção e maldição, eu estou falando simplesmente do que está escrito na Bíblia. Acompanhe aqui, Deuteronômio 28:1, se der para acompanhar, né? Logo, logo, se Deus quiser, ainda vai ter um telão aqui para a glória do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Povo de Deus. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter um telão aqui. Melhorou, Senhor. Você está feliz com isso aqui? Deus te abençoe, eu não. Deuteronômio 28:1 diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará, muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. 4, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. 5, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. 6, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem.
O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. 9. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Versículo 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Olha que chave interessante aqui, que segredo interessante. Deus lá no céu tem depósitos de tesouros incontáveis, inacabáveis. Quem que tem isso? O meu Deus tem isso. Aí você fala assim, então por que o povo vive uma vida miserável? Porque vive reclamando, porque vive falando mal, porque desobedece. Aí ele está dizendo aqui, o Senhor abrirá o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar os trabalhos das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Ou seja, aqui está descrito bênção. Aí está descrito também as maldições. Eu só vou ler 2 versículos, o resto, se você quiser, você lê em casa, Deuteronômio 28. Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. 2 pontos. Aí você lê. É tudo o contrário do que está escrito nas bênçãos. Ou seja, está bem claro quando eu falo de bênção e maldição. Ah, pastor, mas isso aí foi escrito para o povo da época de Moisés e tal. Irmão, irmã, Jesus falou, ele veio e ele não mudaria um tio da lei. Ou seja, as pessoas acham que só porque estão em Cristo, agora eu sou crente, então eu posso viver o que eu quiser, viver a liberdade que eu quiser, pintar e bordar, durante a semana eu danço, pulo, bebo, cheiro, fumo, falo palavrão, xingo, aí no domingo eu vou com a cara lavada lá na igreja, oh Deus, tu és tremendo, tu és poderoso, e meu irmão, você acha que isso é certo? Para você para pensar. Daí você começa a entender por que muita gente que vai à igreja não é abençoada e acaba desistindo. Porque tem um caminho. Aí você fala assim, pô, mas está no Velho Testamento. Jesus falou no Novo Testamento. Se você quiser vir após mim, o que você faz? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Se você quiser me seguir. Se você não quiser, não tem problema. Mas tem um caminho, tem uma condição. E o próprio Deus, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, falou assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Deus é tão bom que ele fala assim, tipo, se eu fosse você, eu escolhia a vida. Escolha a vida. Para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vida, o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos da terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, se você deseja viver uma vida melhor, mais saudável, abençoada e tal, você precisa ler, entender e praticar a palavra de Deus. Amém? Agora eu vou entrar na mensagem. Tudo bem? Bênção ou maldição? Você escolhe. Na história do passado, dos antigos reis, muitos deles fizeram o que Deus aprovava e muitos fizeram o que Deus reprovava. E dentro dessas histórias que existem relatadas na Bíblia sobre os reis,
sobre as suas atitudes, alguns deles chamaram a atenção. Davi, então, a história de Davi foi fantástica. Davi, segundo a própria Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os erros que ele cometeu, ele acertou muito. Se você ler a Bíblia, a história de Salomão, Salomão até uma certa idade, ele foi um homem muito sábio diante de Deus. Outros reis que passaram, descendentes deles e tal, também tiveram uma vida digna. Outros tiveram uma vida indigna e por isso acabaram perdendo. O povo foi enganado, e povo é povo. Falava isso com os irmãos ontem, alguns irmãos na portaria ali no momento da oração. Povo é povo. Porque se você ler a história dos reis, você vai ver que o rei fulano assumiu o posto, e quando ele assumiu o posto como rei, ele fez o que Deus reprovava. Ele começou a tirar os cultos de dentro das igrejas, começou a colocar altares, criar altares, postes para o povo adorar, para o povo fazer o que ele quiser, adoravam outros deuses. Teve reis, pelo menos 2, que queimaram os próprios filhos para Baal, queimaram os próprios filhos em sacrifício para ter benefício, achando que aqueles deuses eram deuses de verdade, eram mentirosos, eram demônios. Mas teve gente, teve rei que fez o que Deus aprovava. O que eu aprendo com isso? Quando eu e você fazemos o que Deus aprova, Deus abençoa, Deus liberta, Deus capacita, Deus guarda. E eu quero te provar isso na Bíblia. Abra aí a sua Bíblia agora, você que trouxe Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 31. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 31. Deus é bom. Será que depois disso, dessa ministração, vai diminuir um pouco as paias, as mentiras, as fofocas? Obrigado por um amém que a gente ouviu. Amém, amém mesmo. Tomara mesmo. Tomara mesmo. Que agora você é consciente das coisas que você fala, você tem que tomar cuidado para você não se lascar depois. Por que você acha que tem muito crente doente? A Bíblia. Por que você acha que tem muito crente que não vai para frente? Bíblia. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. A Bíblia diz que o ódio, o rancor guardado no coração traz sofrimento, traz morte. Bíblia. É que as pessoas não leem. Então elas estão na igreja, diz que serve a Deus, mas tem ódio, tem rancor, tem amargura. Irmão, você precisa despertar para algumas coisas da palavra de Deus. Chega já de viver no Egito, você já saiu do Egito. Jesus já tirou a gente do pecado. Jesus já nos perdoou, já nos purificou, nos colocou no lugar de glória. Vamos viver a vida que Cristo nos propôs. Juntos agora vamos ler em 2 Crônicas 31, 20. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. 2 Crônicas 31, 20. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Versículo 21. Olha o que ele fez. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso, posso usar essa expressão, outro segredo, que esses caras aí, esses coach, gostam muito disso. Tem mais um segredo aqui. Segredo. Os caras falam muito isso. Tem uma chave, um segredo. Não, está na Bíblia. Você quer prosperar? Tem um caminho. Capítulo 32 agora, versículo 1. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Versículo 2, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, 3, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem da água, ou de água das fontes, do lado de fora da cidade. E eles concordaram.
Versículo 4: assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? 5, depois com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo, ou alguns dizem Miló, isso traduzindo quer dizer aterro, da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Versículo 6: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. 7: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Por quê? Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Pausa aí. Crê nessa palavra? Amém. João falou de uma outra forma a mesma coisa. Maior é aquele que está em nós. Você crê nisso? Está na hora de você começar a crer. Aliás, até como forma didática, fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, creia, maior é aquele que está em você do que aqueles que estão no mundo. Se é que Jesus está na tua vida, né? Tomara que Jesus esteja na tua vida. Enfim. Versículo 8. Olha o que Ezequias falou para o povo: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E é legal que você fala isso no culto, o pessoal, como agora, glória a Deus, aleluia. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mas, versículo 9, mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém, com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Olha o que disse o rei: assim diz Senaqueribe, versículo 10, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Versículo 11: quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. 12: mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e queimar, e sobre ele queimar incenso? 13: vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? 14: de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrar-nos das minhas mãos? Versículo 15: portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira, nem acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. 16: os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Versículo 17: Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo, não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. 18: então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. 19: referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam aos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra
das mãos dos homens. Versículo 20. Por tudo isso, olha que interessante, olha o segredo aqui de novo. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Versículo 21. E o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos Deus enviou? Um anjo. Que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, esse rei, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Versículo 22, assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Vamos lá aqui para encerrar. Qual é o segredo aqui? Palavra. Ezequias, ele poderia ter tomado 3 atitudes. Primeiro, ele poderia fazer como muito faz. Ai, vida, dor, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer, eu vou fugir. Podia ter feito isso ou não podia? Que é a atitude de muita gente, que eu já falei aqui, quando vai no médico. Faz o exame, vai no médico. Aí o médico boi, né? Né? Aí a pessoa, o que foi, doutor? A coisa está feia, viu? É mesmo? Eu vou morrer? Olha, filho, bem provável, viu? Outra atitude, ele poderia chegar assim: Senaqueribe, você está pensando que está falando com quem? Eu sou o servo do Deus Altíssimo, vai para os quintos do inferno, Satanás, eu te amarro, o sangue de Jesus tem poder. Podia falar isso ou não podia? Se bem que Jesus não era da época, né? Estou falando dos crentes de hoje, né? São muitos assim. Não, o que ele fez? O que ele fez? Ô, irmãos, fala bem alto assim, o que ele fez? Clamou, Senhor. Clamou, orou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Por isso que a gente tem que orar mais, né, irmão? Esse é o problema. O povo não ora. O povo não lê Bíblia. E aí começa a enfrentar problemas, começa a chorar, se desesperar, praguejar, desistir. Isso é um fato hoje na vida de muitos crentes. Esse rei aqui, Ezequias, ele dobrou o joelho junto com o profeta da época. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção. É a mesma coisa de eu aqui. Senaqueribe aí, o diabo, o Satanás aí, os demônios estão aí por fora. Quando você sair daqui e ir para a tua casa, eles vão lançar a palavra no teu ouvido dizendo o seguinte: aquilo que o Diego falou lá é balela, viu? É bobagem. Porque eu mando na tua vida. Eu determino com quem você fala. Eu coloco palavra na tua boca de maldição. Lembra? É só você acordar, passar 2 minutos, você já está falando palavrão, besteira. Porque eu mando na tua vida. O que o Diego falou lá, baseado naquela palavra lá do seu Deus, não é nada. Esse Deus de vocês, inclusive, olha o que eles falaram. O Deus de vocês é semelhante aos outros, de madeira, de pau, de pedra, de gesso. Em vez dele brigar, discutir, chorar, ele dobra os joelhos e ele fala com Deus: Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo, Deus. Estão falando mal de mim, estão lutando contra mim, estão querendo que eu morra, estão querendo que a minha vida acabe, estão querendo que a minha empresa acabe, estão querendo que o meu emprego vá embora. Mas Senhor, Tu és o meu porto seguro, em Ti confio. Aí Deus mandou só um anjinho. Que o povo fala, um anjinho, né? Um anjinho de Deus é aquele que está lá no céu pequenininho, tocando a harpinha, né? Não, Deus mandou um anjo. E o anjo do Senhor é poderoso. Um anjo acabou com a raça de todo aquele exército.
Porque quando Deus fala, quando Deus manda, quando você busca, você se humilha, em vez de você reclamar, fala, quando você busca o Senhor, Deus responde, Deus abençoa, Deus capacita, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma. Aleluia. A Ele toda a honra e glória. Então está em nossas mãos, está nas suas mãos. Você precisa entender isso. Saia daqui hoje, meu irmão, pensando diferente, falando diferente, vivendo diferente, em nome de Jesus. Para de ficar inventando história, mentira. Você não precisa mentir para vender, para fazer negócio. Você não precisa mentir para ganhar dinheiro. Deus é aquele que te sustenta. Você não precisa ficar falando palavrão, amaldiçoando ninguém. Você não precisa ficar com a cabeça baixa. Você não precisa ficar desesperado. Jesus Cristo prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, gente. Vamos entender isso e vamos viver uma vida melhor, mais saudável. Mas é possível, é lógico que é. A gente está caminhando para os céus. Nós estamos caminhando para os céus. E enquanto não chegar lá, Jesus é o nosso comandante. Ele vai na frente, Ele cuida da gente. Amém, meu irmão? Crê nessa palavra? Vamos orar por isso. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Posso ler aqui uns conselhinhos rápidos de Pedro para mim e para você? Amém. Guarde isso no teu coração. Você que gosta de anotar, anote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: amados, preste atenção, insisto, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, amém? Amém. Deu para entender? Eu não sou mais desse mundo. Você é cristão? Tem cristão aqui? Amém. Você não é mais desse mundo. Você está de passagem por esse mundo, ok? Então você não pode deixar as coisas daqui te prender, te amarrar, te segurar. Ele fala assim: como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Por quê? Ora, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E por quê? Versículo 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Seus ouvidos estão atentos à sua oração. Por isso que é preciso orar. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E por último, 1 Pedro 5,6: portanto, irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele os exalte no devido tempo, ou no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E que Ezequias fez? Ficou ansioso? Ficou preocupado? Primeiro ele dá uma palavra para o povo, aí depois ele é confrontado por causa daquilo que ele falou. Mas ele, em vez de ficar ansioso, triste, falar mal, ele dobrou os joelhos e falou com o Pai, aquele que resolve. E aquele que resolve, resolve. Você quer a vitória para a tua vida? Você quer viver uma vida melhor, mais saudável? Amém, glória a Deus. Você quer ter uma empresa próspera? Você quer que o teu trabalho lá seja próspero? Meu irmão, leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, seja uma bênção aonde você for.
Você é a bênção de Deus lá onde você trabalha. Para de falar mal lá, que esse emprego é uma droga, eu odeio esse emprego, meu Deus, eu não vejo a hora de sair daqui. Começa a abençoar. Pastor, mas eu vou abençoar aquele patrão miserável, unha de fome, salafrário, cachorro sem vergonha. Abençoa, meu irmão. Quanto mais você abençoar, mais Deus vai virar o jogo e trazer bênção para a tua vida, até te tirar de lá e colocar numa empresa melhor, porque Ele está no comando de tudo. Deus comanda todas as coisas. Amém? Amém. Bênção ou maldição? Você decide. Amém? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Eu quero te encorajar a você orar agora. Como eu disse, falar com Deus. Deus, estou aqui. O Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida. São lutas, enfermidades, dificuldades, provações. Eu e essa minha boca, que vivo falando, coçando, coça para falar palavrão, coça para mentir, minha boca às vezes coça para fofocar, eu não aguento ficar sem fofocar. Deus, tira esse mal da minha vida, Deus, me dá um espírito manso para que eu possa controlar esse mal. Eu quero ter domínio sobre a minha palavra, sobre aquilo que eu falo. Eu quero lançar sementes de bênção, Deus, todos os dias da minha vida. E Senhor, no momento que eu for falar alguma coisa que não te agrada, Deus, me ajuda, me perdoa, me fortalece. Fala com Deus, é você e Deus, irmão. Estou te dando dica aqui. Fala com Deus, Ele está aqui, é você e Ele, em nome de Jesus.